tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? Qué bueno. Sean muy bienvenidos a más una semana de clases y más una clase de español, ¿vale? Hoy, lunes 20 de julio de 2020, inicio de la semana. Que sea uma semana produtiva e de bendições para todos vocês, ¿vale? Então, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas remotas, a nosso encontro aqui no nosso canal do YouTube. Que seja uma semana de bênçãos infinitas para cada um de vocês e também de muitos estudos, tá bom? Hoje nós iniciamos o nosso terceiro bimestre, encerramos o segundo. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês no segundo bimestre, a participação de vocês nas atividades, nas aulas, no nosso grupo do WhatsApp, a participação e dedicação de vocês para que esse segundo bimestre acontecesse e fosse encerrado de maneira satisfatória. Gostaria também de pedir a vocês que continuassem se empenhando, se dedicando nesse terceiro bimestre, para que a gente possa aprender juntos, aprender mais um pouco juntos. Eu sei que existe uma certa dificuldade, né, para a gente aprender com aulas remotas, a gente não tinha esse costume, então eu imagino que não seja realmente simples e fácil para vocês, e vocês estão se dedicando, estão se empenhando, estão enviando as atividades, o que é muito importante, tá? É muito importante para nós recebermos as atividades de vocês, porque é uma maneira que nós temos de avaliar também as nossas aulas, tá? Então, não deixem de nos comunicar, de tirar dúvidas, né? Se você não quer perguntar no nosso grupo do WhatsApp, mas fique à vontade para ir no PV, chamar o professor, perguntar, tirar alguma dúvida, dar alguma dica de como melhorar também as nossas aulas remotas. Todos nós professores do Dom, estamos
o secundam, pero no se comprometen en su realización, es decir, se involucran, pero no se comprometen. Y si esto lo veo en México, país donde vivo, creo, por pláticas con profesores de otros lugares, al menos de Latinoamérica, que se tiene esta misma experiencia. Ante ello, la pregunta es, ¿cuál es el futuro que se espera en nuestras sociedades si sus jóvenes, miembros actuales, no perciben de maneira clara e definida que vivem em uma sociedade integrada por indivíduos como eles mesmos? De que maneira podemos pedir-lhes que sejam responsáveis socialmente? Uma responsabilidade que sempre ha existido, pero ha sido minimizada ou devaluada em comparação a um individualismo exagerado. O pensamento convencional e predominante ha sido primeiro eu, depois eu e hasta o último eu. Para que realmente funcione a responsabilidade social, se requiere cambiar essa mentalidade del eu por uma mentalidade de los outros. Uma mentalidade que se geste e fomente desde a infância em casa e se apoie na escola. Esto, si bien suena fácil, la realidad nos dice que los medios de comunicación no ayudan en ello. Diversas series de televisión de diversas formas fomentan y apoyan ese individualismo que busca se logren los objetivos personales y empresariales sin tomar en cuenta a los demás. Es por ello que la familia junto con la escuela tiene que promover esa mentalidad de los otros. Y eso ayudará para ir generando la responsabilidad social. Essa proposta é um cambio de paradigma de uma grande transcendência que considera al menos a filantropia, que seria al menos um primeiro passo para percatar-se de la existência de los outros. E junto com los outros, todos temos uma responsabilidade social de nosotros mismos, ya sea en casa, en la escuela y en la organización donde se colabora. Suena utópico lo anterior, tal vez por ahora, pero en la medida que se siga apoyando la importancia de la ética en sus diversas manifestaciones, es posible pensar que en el futuro se tenga una sociedad responsable. Então, queridos, agora após a leitura do texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós lemos, né? Vamos tentar compreender o texto que está escrito em língua espanhola. Então, o texto trata sobre a responsabilidade social. Quando a gente fala em responsabilidade, a gente sabe que nós estamos falando sobre deveres, sobre direitos, sobre liberdade, aquela coisa que eu sempre digo a vocês. A nossa liberdade sempre vai terminar quando a do outro começa, né? Ali é meu limite. Não posso interferir na liberdade do outro, de tomada de decisões. E aí tudo isso é pautado no respeito, né? Então, lá no texto ele coloca que ele se dirige principalmente aos jovens na idade universitária, né? Que são um pouquinho mais, e que tem mais idade que vocês um pouco. Mas que também, desde a infância, é necessário se trabalhar essa responsabilidade social, que é a responsabilidade que me cabe enquanto componente da sociedade que eu vivo, enquanto pessoa que convive com outras. E aquela coisa, às vezes eu estou fazendo algo que não me prejudica, eu faço isso, eu estou deixando de pensar no todo, estou pensando apenas em mim, que é a mentalidade que ele cita no texto, né, mais na frente, a mentalidade del eu, que é pensar apenas em mim. Então lá no texto ele vai esclarecendo, né, que desde que as empresas elas perceberam que existe essa classe, a juventude, que é uma classe que será o futuro de amanhã, que se é trabalhado em cima dessas pessoas, né, dessa faixa etária. E esse trabalho das empresas é que acaba prejudicando a nossa responsabilidade social. Então lá no texto ele diz que existe uma grande importância que precisa ser falada, né, que precisa ser discutida, que é a responsabilidade social.
certo? E aí ele pergunta, né? A gente baixa o nível da pergunta, na verdade. Qual experiência que nós estamos tendo vivendo com os outros? E aí ele cita alguns exemplos. Como que nós estamos nos comportando em alguns ambientes? Por exemplo, na calha, que é na rua, no transporte público, no transporte público, na escola, como que eu estou me comportando, né? Que são lugares que tem muita gente, que tem um grupo de pessoas reunidos. E aí ele diz, ou em qualquer lugar onde você convive com os outros. Na fila de um banco, fila da lotérica, no supermercado, na sua vizinhança. Como que você está agindo? Você está agindo com responsabilidade social ou você está agindo com o pensamento e mentalidade dele eu? Né? É isso que ele acha importante destacar. E aí ele vai colocando a experiência dele, né? A própria experiência que ele teve trabalhando com o público. Ele cita a cidade que ele vive, que é o México, mas ele diz que na convivência com outros professores, ele observou que não é diferente, pelo menos em toda a Latinoamérica. Todos da mesma idade, na faixa etária de adolescentes e jovens, se comportam da mesma maneira. E isso nós professores percebemos. Quando nós estamos em sala de aula, que está todo mundo reunido, a gente percebe isso sim em sala de aula, né? E aí ele vai dizendo que o problema, ele cita um exemplo muito claro da sala de aula, é o trabalho em equipe, que é o trabalho em equipe, que será um trabalho que necessitará ser feito por todos, pelo menos na teoria. Todos devem participar, né? Todos devem ajudar e contribuir para que o trabalho seja um trabalho satisfatório e efetivo. Mas o que acontece nas salas de aula? Né? A realidade. Alguém ou alguma pessoa, um grupo de pessoas, 2, 3, não sei, ficam responsáveis por fazer todo o trabalho, enquanto o restante está ali no grupo, está participando, mas ele não está ajudando, ele não está contribuindo, ele não se compromete, certo? Então, ele está com o nome no grupo, como participante, mas ele não tem compromisso. E ele não se preocupa se o colega está demasiadamente atarefado para realizar esse trabalho, se ele está muito ocupado, se ele não vai aprender, porque a gente sabe que a prática ela é necessária na aprendizagem. Ele não se preocupa, ele quer saber apenas que eu estou aqui de boa, meu nome está no trabalho, e aí quando ele vai apresentar lá na frente, ele acaba até por prejudicar o grupo inteiro, muitas vezes, porque ele não estudou, porque ele não ajudou, ele nem sabe do que está se tratando ali. Isso é o que a gente vê muito em sala de aula, né? E aí eu trago outro exemplo também para nós. Nós estamos vivendo um período, né, complicado para todos, tanto para nós professores, quanto para os pais de vocês, quanto para vocês adolescentes. E nós encontramos uma maneira de estar juntos, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar interagindo. Essa maneira são as nossas aulas remotas. E aí nós contamos com o comprometimento de todos vocês. Que vocês peguem o seu celular, computador na sua casa, que vocês assistam a aula com o livro em mãos, lápis, caneta, que vocês realizem as atividades, tirem as dúvidas quando houverem, fotografem as atividades e nos enviem. Nós estamos contando com o comprometimento de vocês, não é verdade? Então, nós precisamos ter a responsabilidade social. Nós, professores, estamos pensando em vocês. Nós estamos buscando maneiras de tornar o ensino mais claro e objetivo nesse momento. Mas existe a parcela que cabe a vocês, né? Que vocês alunos, que são de assistir às aulas, de nos comunicar se está legal, se precisa melhorar, se vocês estão aprendendo. E não deixar apenas a culpa para o professor, a culpa para a aula. Eu não entendi porque eu não entendo por aula remota. Né? Então, eu fiz a minha parte, eu assisti o vídeo, eu assisti novamente, porque em sala de aula é assim, na sala presencial. Quando o professor explica que você não entende, o que a gente faz? A gente repete, recapitula, não é isso? Então, aqui é da mesma forma, então a gente precisa ter essa responsabilidade de um todo, que nós somos um grupo, nós somos o 8º ano, né? Então, o aprendizado, ele tem que ser amplo para nós todos, e isso depende de cada um de nós, né? Então, ele deu esse exemplo muito claro, que é os trabalhos em equipe. Mas a gente pode também ver em outros exemplos. Em casa, no auxílio das tarefas domésticas, tem muita tarefa. Casa, não falta serviço. Então, eu vou arrumar só a minha cama, porque eu durmo nela,
Eu não vou arrumar a cama do meu irmão, porque quem dorme lá é ele. Eu não vou pegar a roupa do meu irmão que tá no chão, porque foi ele quem jogou. Eu não vou encher a garrafa de água, porque eu não fui a última pessoa que tomou água lá, né? Então, esse pensamento é o pensamento de mentalidade de eu, que é a mentalidade do eu, né? Pensar apenas em mim. Eu sou o ser mais importante. Tudo tem que girar em torno de mim. E entendam, isso não é um julgamento. Isso é da faixa etária de vocês, né? Isso acontece não só com você, mas com cada um de vocês. E aconteceu conosco também no passado. O que a gente está discutindo aqui é que nós podemos ir mudando essa mentalidade aos poucos. A gente vai tendo mais consciência, vai pensando mais em tudo que está ao nosso redor e nas pessoas que convivem conosco, certo? E aí ele vai dizendo, né, de que maneira nós podemos pedir para que vocês sejam mais responsáveis, que vocês tenham mais responsabilidade social, né? É muito fácil chegar aqui e dizer, sejam responsáveis. Assistam a aula, se tiver dúvida, reassistam, me chamem no PV. Mas aí existe o quê? É o seu momento. A sua internet, que não está com conexão muito boa, então existem muitos detalhes. Então, não é pedir, é ajudar vocês a terem mais responsabilidade social. É exemplificando na prática mesmo como de veras deve acontecer, né? Então, o texto é bem claro nisso. Não é um julgamento. É um questionamento para abrir a nossa mentalidade, certo? E aí ele diz o quê? Que esse pensamento ele é convencional e predominante. Qual é o pensamento? Primeiro eu, depois eu e por último eu novamente. Então primeiro eu, depois eu e eu novamente. Sempre eu, mais importante. Eu tô com muita fome, minha mãe pediu uma pizza. Tem 4 pessoas para comer, mas eu não quero saber, eu vou comer até matar minha fome e não quero saber de quem vai ficar com fome também, porque eu estou alimentada, né? Então, esse pensamento, ele deve ser um pensamento social, pautado na consciência de que existe você e existem pessoas ao seu entorno. Suas ações, as nossas ações, elas têm reflexo na vida das outras pessoas também. Nós somos uma comunidade, nós temos uma casa comum. Então, todos nós temos a nossa parcela, certo? Vamos lá. Então, para que realmente funcione a responsabilidade social, nós precisamos mudar essa mentalidade. A torneira da escola do bebedouro está pingando, mas não fui eu quem deixou assim, então não vou fechar. A torneira do banheiro, da pia, está aberta, derramando água, mas não fui eu quem deixou ela assim, então não vou fechar. Sendo que estou derramando água, está prejudicando o meio ambiente, né? Vai prejudicar também todo o desenvolvimento da escola na questão de estruturas, né? Pode prejudicar. E eu estou pensando só em mim, porque eu sou mais importante. Eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? É essa mentalidade que nós, enquanto adolescentes, temos. Mas isso não precisa perdurar para a vida toda, porque a gente está nós estamos num momento de maturação, maturidade. Então, nós estamos aprendendo, certo? E é sempre possível melhorar. E aí ele diz o quê? É por isso que a escola e a família têm que trabalhar junto desde a infância. Trabalhar esse questionamento de responsabilidade social. Então, a gente tem que ter essa consciência aos poucos, né? Nós vamos melhorando isso em casa, na escola. E aí nós vamos tendo essa consciência de nós outros. Nós somos todos, né, juntos. E eu acho bacana isso demais, porque às vezes na sala de aula tem turmas que são tão unidas, né, que um ajuda o outro. E essa ajuda que eu estou falando não é aquela ajuda de passar a cola da atividade, não. É de, tá com dúvida? Eu posso te explicar, né? Eu posso ler para você o texto, posso fazer essa tradução, certo? É esse tipo de ajuda mesmo que eu estou me referindo. E aí, por último, ele fala que essa proposta, primeiro de filantrópico, de pensar no outro, em todos nós, ela é um sonho utópico para agora, para já. Mas que no futuro, né, nós vamos começar a trabalhar isso agora e no futuro, com certeza, isso será possível. Nós vamos ter pessoas com mais criticidade, mas ao mesmo tempo com respeito, pessoas que vivem pautadas na ética e têm um pensamento de comunidade. Tem o pensamento dele, mas o pensamento dele como participante da sociedade. Então, a mentalidade dele nos outros e não a mentalidade de eu, vale? Um texto bem interessante. Então, ele diz o quê?
Pensar que no futuro se tenha uma sociedade responsável. Então, nós estamos nos dirigindo para os jovens, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os adultos também são seres muito, eles pensam muito em si também, né? Principalmente nesse capitalismo que nós vivemos. A gente se preocupa muito comigo. Eu vou ser o melhor, porque eu não me importo com ninguém. Eu vou comer o último lanche, quem quiser, né, que dê outro jeito. Mas que um futuro isso será possível, porque nós vamos nos educar para isso, né? Bem interessante. Após a leitura do texto, nós temos uma atividade em la página 58 e 59. São atividades de compreensão leitora. Então, vocês vão reler o texto, meus queridos. Olha a responsabilidade, tá? Reler o texto, como eu sempre peço a vocês. Reler com todos os sentidos. Audição, paladar, olfato, tato, visão. Aquela leitura que você realmente compreende. Então, a primeira leitura, sempre eu digo a vocês, é aquela que vocês vão identificar as palavras que vocês não conhecem, vão pesquisar. E a segunda leitura é a mais efetiva e que vai clarear as ideias sobre o assunto do texto. E, se necessário, há uma terceira leitura. Sempre que for necessário, nós vamos repetir, tá? E depois, vocês vão ler o texto Prejuízos e Estereótipos, que ainda está falando sobre desafios na adolescência. Esse texto vocês lerão sozinhos. Ele está na página 59 e 60. E vocês têm também uma atividade sobre o texto. Então, basicamente, a nossa aula de hoje é leitura e compreensão leitura. Que eu digo muito a vocês, né? Quando vocês forem fazer alguma prova de seletivos, vestibulares, vai cobrar muito a nossa compreensão leitora, né? E mesmo que seja em outro idioma, como o espanhol. Então, é importante que a gente consiga ler o texto como um todo e conseguir extrair a ideia central daquele texto, tá? É por isso que nós estamos praticando muita compreensão leitura, tá bom? Quando vocês realizarem as atividades, vocês vão tirar a fotografia e vão me enviar. Se houver dúvidas de alguma palavra, de alguma questão, não hesitem em perguntar. Me procurem no PV e tirem as dúvidas de vocês que eu vou estar à disposição, tá bom? Hasta nuestra próxima clase de espanhol. Buena semana, buenos estudios. Que Deus te bendiga. Beijos. Tchau.